Estamos de volta aqui com o TV Mar News e olha, o Procon aqui de Maceió tem registrado um aumento de reclamações devido a cobranças indevidas. A gente acompanha agora a matéria de Fernando Palmeira. O número de cobranças indevidas está chamando a atenção das autoridades aqui do Procon Maceió. É um número grande. Nós estamos aqui para conversar com o diretor do Procon Maceió sobre essas reclamações de cobranças indevidas. Leandro Almeida, diretor do Procon, nos fala de onde realmente estão vindo as reclamações e quais as áreas mais que preocupam e que trazem esse desrespeito ao consumidor em Maceió. Pois é, Fernando, cerca de 20% das reclamações registradas no último mês aqui no Procon, elas tratam de assunto financeiro, propriamente cobrança indevida. O consumidor, por vezes, ele vem sendo cobrado, recebendo mensagens em WhatsApp, e-mail, SMS, de compras ou de dívidas que às vezes o consumidor não possui essa dívida. Então é importante que o consumidor fique atento, quando receber qualquer mensagem de cobrança, e-mail, seja lá o que for, verificar se ele teve ou tem alguma relação jurídica com essa empresa. Os dados do consumidor são informações que estão sendo vazadas, infelizmente, então o consumidor acaba tendo o seu nome inserido numa dívida que ele não possui, e mesmo quando ele possui essa dívida e ele faz o pagamento e posteriormente ele é cobrado pela essa mesma dívida paga, isso é configurado uma cobrança indevida e o consumidor teria direito até à devolução desse valor em dobro. Então, a gente chama a atenção para que o consumidor adote cuidados, principalmente na hora de informar seu CPF, o seu telefone, os seus dados pessoais e a atenção redobrada nessas mensagens que nós somos vítimas e chegam através de e-mail, através de SMS e até mesmo existem sites de consulta do Serasa Consumidor, por exemplo, que aparecem dívidas prescritas e que o consumidor acaba pagando, achando que aquela dívida vai influenciar em alguma coisa no seu cadastro ou numa possível aquisição de empréstimo ou financiamento. Então, na dúvida, consulte o Procon, consulte as empresas que você realmente fez algum tipo de negociação jurídica para que você não faça um pagamento indevido e às vezes pagar para uma empresa que nem existe. Comércio, setor financeiro, os bancos, também empresas públicas e privadas de prestação de serviço incorrem nesses números? Perfeitamente. As cobranças, elas principalmente por parte de instituições financeiras, cartões de crédito, dívidas, como eu já disse, que o consumidor às vezes já quitou ou dívidas prescritas e o consumidor vem recebendo essas cobranças de forma indevida. E a gente fala, mesmo o consumidor que tem algum débito com a empresa, ele precisa ter o seu direito respeitado, mesmo aquele que deve. Então, os horários de cobrança, eles devem ser em horários comerciais, tudo isso tem que ser respeitado. O consumidor, mesmo devendo, ele não pode ser cobrado de forma excessiva e abusiva. É o que diz o artigo 42 do Código de Defesa dos Direitos do Consumidor. Com relação aos números, há um número crescente, principalmente já nesse mês de novembro, né? Só aqui no Procon de Maceió, nesses primeiros 15 dias, 20% do total de reclamações aqui, quase 200 reclamações voltadas para a reclamação de cobrança indevida ou não reconhecimento de dívida. Então, é importante que o consumidor, na dúvida, principalmente quando for efetuar algum tipo de pagamento, ainda que ele deva, é importante confirmar o sacado lá naquele boleto que ele vai fazer o pagamento, se aquela empresa que está cobrando, ele já teve alguma relação jurídica com ela. Se tem dúvida, ele pode vir no Procon, a gente notifica a empresa e cobra da empresa a comprovação de contrato do consumidor. Então é melhor o consumidor adotar, se prevenir para evitar fazer um pagamento e muitas vezes depois não conseguir a devolução desse valor. Agora, se quiser, fica à vontade para orientar cada vez mais sobre documentos e também os canais que devem e podem ser utilizados pelo consumidor
junto ao Procon Maceió. É importante que o consumidor guarde todos os comprovantes de cobrança, de pagamentos, que ele tenha feito algum tipo de negociação de dívida, para que, se ele estiver sendo cobrado, ele venha ao Procon com seus documentos pessoais e esses comprovantes para que a gente possa abrir a reclamação aqui no Procon de Maceió. E um aviso a gestores, quer de órgãos públicos, privados, do setor financeiro, banqueiro, o que for. É bom ter mais zelo com o consumidor. É a galinha dos ovos de ouro de tudo, inclusive do comércio. Por que maltratar? Por que ferir os seus direitos, o direito do consumidor? Vamos ter atenção, vamos administrar melhor os cuidados que se deve ter, o respeito com a figura do consumidor. Aqui do Procon Maceió, com as mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Mardon de Mello, no canal 525 NET. Claro. Pois é, gente, fica atento aí, caso você de repente tenha sido, por alguma razão, tenha sido vítima, né, de cobranças indevidas, faz então a tua reclamação junto ao Procon, tá bom? Olha, chegou aquele momento em que a gente bate aquela bolinha com ele, Viderlan Araújo, que já passa pra gente detalhes e, afinal de contas, a Copa do Mundo já começou, né? Começou com tudo, Viderlan. Como começou, Porlane? Começou toda aquela essência de Copa do Mundo, Porlane. Final de semana foi também de uma boa apresentação na cerimônia de abertura, né? Você acompanhou, né, Porlane? Tenho certeza disso. Não é tudo envolvimento no Catar, em que a cultura do país tem sido também bastante debatida, né, nos noticiários esportivos. Tivemos a estreia ontem, né, do Equador com a seleção da casa, né, a seleção anfitriã, o Catar, e a vitória da seleção equatoriana. Você vai ver daqui a pouco, também ao lado dos nossos telespectadores. Um beijo para vocês, né? Daqui a pouco vamos mostrar os gols também dessa vitória do Equador. E neste exato momento, Porlane, está rolando a bola também para a Inglaterra e Irã. E está dando a lógica, né? A Inglaterra está metendo 5-1, uma quina e um ice, né, na seleção iraniana, Porlane. Viderlan, você mencionou aí essa questão, né, da cultura desse país, onde que está sediando a Copa do Mundo. Importante a gente frisar aqui, né, uma coisa nova, né? A FIFA proibiu as braçadeiras que algumas seleções estavam usando em apoio ao público LGBTQI, a PN a mais. Porlane. Como que a gente pode receber isso, né? A gente fica naquele misto. Será a gente defende o país que de fato está proibido porque é costume deles, é tradição, eles não apoiam esse público, mas do lado de cá, né, digamos assim, do lado ocidental aqui, a gente recebe essa informação com tristeza, né? Porlane, que na verdade existe dois caminhos aí. É por isso que a cultura, por exemplo, no Catar tem sido bastante debatida nos noticiários esportivos. A seleção inglesa já tinha demonstrado interesse em colocar o seu capitão, o jogador Harry Kane, que ia utilizar a braçadeira de capitão para poder realmente mostrar todo esse apoio, né, diante de uma situação em mudança de comportamento que o mundo tem abraçado para poder acabar com essa intolerância. Mas, naturalmente, no Catar, e a FIFA acatou a decisão, né, pela cultura do país, acabou também sendo proibida o uso dessa braçadeira, que fazia exatamente para uma menção maior para a sociedade, para a ideia de respeitar o próximo. Isso tem realmente gerado muitos debates, Porlane. Por trás de tudo isso existe a cultura do Catar. E eu conversava agora há pouco com a nossa outra brilhante apresentadora, Mara Almeida. Ela falava que é uma coisa muito interessante. A disciplina de antropologia cultural, ela ensina muito também a respeito desse assunto, em respeitar as culturas dos países. E, naturalmente, a Copa do Mundo será disputada em um mês. Para não quebrar todo um processo cultural daquele país, a FIFA talvez tenha compreendido exatamente por esse lado. Assim como o consumo de bebidas alcoólicas também nos estádios de futebol, Porlane. Até porque o preço da cervejinha lá não está tão barato assim. Nós falávamos semana passada que a cerveja custava lá, em média, transformando aqui para a nossa moeda, R$ 71, uma long neck da promotora do evento. E alguns grupos, eu acompanhava agora durante a edição, se reunindo, com 18 long necks dá em torno de R$ 2.580. É quase o nosso salário, Porlane, durante o mês aqui. Vai tomar aqui numa festinha, amigos e tal, aquela long neck. Vou te dizer, eu ia deixar para beber quando chegasse aqui no Brasil de volta, viu? Com certeza, Porlane. Mas isso tem gerado realmente muitas discussões. Tem sido o atrativo também da Copa, nessas mudanças de comportamento, daquilo que a Copa muitas vezes traz. A seleção equatoriana, por exemplo, ontem venceu a seleção do Catar pelo placar de 2-0. E, pasmem,
No Equador, ainda existe o hábito da chamada ola, Porlane. Lembra da ola? Todo mundo sobe, outro desce, aquela coisa toda, né? Isso aí é desde 1986 no México. Mas os equatorianos, eles mantêm essa tradição. Ao invés de comemorar o gol do Equador da forma como se é tradicional, através da ola, eles pediram cerveja. Ontem tinha grupo, queremos cerveja, queremos cerveja, queremos cerveja. Que não terá, viu, Porlane? Realmente não terá. Pois é, né? A gente já sabia que precisaria, claro, respeitar, é um respeito, né? A cultura do país que está sediando a Copa. Agora, vamos falar um pouquinho agora aqui sobre o nosso estado, Videlano? Isso, vamos lá, vamos lá. A gente tem aí o CRB tentando a contratação de jogador colombiano. O Jonathan... Qual é o nome dele, rapaz? Copete. Jonathan Copete, né? Jogador que atuou pelo Bahia no último Campeonato Brasileiro da Série B. É um atleta muito experiente, o CRB está indo ao mercado em busca desse jogador. Lembrando que o CRB já anunciou 3 contratações, Porlane. Um zagueiro, o Simon, que veio do Juventude. Outro meio-campista, o Anderson Leite, que já jogou na Chapecoense com o técnico do CRB, Humberto Loser. E o Hereda, que você também comentou na semana passada comigo, lateral que estava no Náutico. Essa pode ser a 4ª contratação do CRB para a próxima temporada. Falta detalhes, os diálogos eles estão sendo bem encaminhados, está tudo muito bem avançado e o CRB de fato deve anunciar nas próximas horas a contratação do colombiano Jonathan Copete, atacante da equipe do Bahia, que subiu para a Série A do Brasileiro. Muito bom. E aqui, entre os torcedores azulinos, teve problema? Teve protesto no final de semana, né? Um grupo de torcedores se reunindo na porta do estádio Nelson Peixoto Feijola, na Via Expressa, vizinho ali ao pátio, né? O Shopping Pátio, para pedir a saída do presidente. Teve paredão, teve microfone com discurso de torcedores, teve de tudo, Porlane. E nós vamos mostrar aqui também no canal Esportes daqui a pouco. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, você Daqui a pouco, Porlane. Obrigada. Brasil, quinta-feira, viu? Oi, já tomei conhecimento que você vai vir. Já tem o look a verde e amarelo. A caráter. Tô ligado. Até lá, Porlane. Bem, até daqui a pouquinho, Videlano. A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 11 horas, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Fica agora com o Videlano Araújo.